Práticas co hã, tá. Então, informando para todo mundo que esse vídeo é gravado, né, vira uma aula e também está sendo transcrito. Então, de atividade prática, nós tivemos e estamos fazendo, hã, os cadastros iniciais de famílias atípicas. Quero agradecer todo mundo que já se empenhou e que está encontrando pessoas na fila do supermercado, no hospital, no posto de saúde, na escola, mapeando essas famílias, trazendo para o nosso grupo, trazendo para o balcão de direitos das famílias atípicas. A gente tem 1.860 cadastros até o momento, contando com vocês, né, começaram todo o percurso conosco a partir dos cadastros. A nossa ideia é mapear 2.000 famílias e também 200 profissionais, agitando e mobilizando para que participem das rodas de conversas mensais nas cidades, né, e que possam ter os atendimentos individuais online com a nossa equipe multidisciplinar. Nesse momento, nós temos, quase 700 atendimentos já realizados, desses 1.860. Nossa ideia é atender todo mundo até o final do projeto, em novembro deste ano. E as médicas já começaram a atender os casos emergenciais, que é o foco do nosso trabalho. Então, um panorama para vocês, né, sobre isso, e a primeira aula basicamente, foi essa apresentação, combinações. E a segunda aula com a Letícia Araújo, né, que foi uma aula para falar sobre, o modelo, biopsicossocial, sobre a importância de relações de interdependência, né, sobre, pensar os sujeitos com deficiência a partir de uma ética, relacional. Bom, ela passou um quiz, né, não sei se todas conseguiram responder o quiz, mas não é prova, né, é uma ideia de vocês refletirem sobre o conteúdo abordado, né, e aprenderem também se testando, tá. Essa que foi a ideia, não tem, uma devolutiva, porque, pelo quiz vocês já sabem, né, a resposta certa. E e também o que que aprenderam, o que que tem que aprender de novo, podem rever o vídeo quantas vezes quiserem, ele está disponível, né, no YouTube da Mães e Pais pela Democracia. Bom, hoje a aula é sobre tecnologias, na próxima semana, dia 15, também, daí vamos avançar mais na comunicação alternativa aumentativa com a nossa mãe expert e jornalista Karen. E hoje, então, é o momento com a Tainá Mota, que é advogada do balcão, muitas já conhecem, hã, tanto por falarem com ela por telefone ou pelas rodas de conversa. Eu sei que hoje é um dia um pouco atípico, teve o temporal, algumas cidades foram mais atingidas, Livramento, por exemplo, mas também algumas mães aqui de Porto Alegre entraram em contato dizendo que estavam com dificuldade de entrar, porque estavam sem luz e com problemas, intercorrências relacionadas ao temporal, né. Estamos e continuamos, né, numa emergência climática e numa situação de pouca prevenção em relação a essas, que não são acidentes, né, mas a esses eventos climáticos que impactam enormemente, né, a dinâmica e a vida, mas espero que seja um inverno mais generoso, né. Em 2024 a gente ficou traumatizado, né, com a enchente. Espero que seja um período que não dê, tamanho impacto e prejuízo como foi lá na enchente de 2024. Bom, a lista de presença está no chat, peço que vocês assinem, né, lembrando que sempre pode assistir a aula e assinar a lista de presença em até uma semana depois, da realização da aula, ou seja, a pessoa que assiste a aula hoje pode assinar a lista de presença, porque está no online ao vivo ou que vai assistir depois, até o dia 15 de maio da próxima semana, tá. E aí,
passou dessa data, a gente não considera presença. E para ganhar o certificado no final, tem que ter 50% de participação nas, aulas, nos nossos encontros aqui, presenciais, híbridos ou somente online, tá. Eu vou fazer minha autodescrição, não fiz no início, né, a gente treina e faz a acessibilidade sempre possível. Eu sou uma mulher loira, de pele clara, branca, olhos verdes, cabelo ondulado, comprido, e estou com uma manta com quadriculados e em tons marrom, laranja e creme, e uma blusa branca e um casaco preto. Então essa é a minha autodescrição, para todos verem. A gente então, tem nesse processo de construção com vocês, algumas questões administrativas para resolver ainda, como receber documentações, RG, CPF, comprovante de residência, de quem ainda não enviou. A gente precisa que isso seja enviado até segunda-feira, dia 10 de maio. Pode enviar para a sua mentora ou para o seu mentor, que ele vai, então, compartilhar na pasta, né, onde tem todos esses documentos para a gente poder elaborar os contratos de vocês e poder fazer o primeiro pagamento, tá. Eu sei que vocês já quase todas, né, enviaram relatório do mês e aprenderam sobre isso, dialogaram, refletiram, né, em como estruturar a informação, como compartilhar o que foi feito, sobretudo com as mentoras e com o mentor, e também os recibos, né, para que a gente possa, efetivar esse pagamento. Vocês também preencheram a questão da conta bancária, está ok. O que está em aberto é, de fato, os documentos pessoais para a gente poder elaborar o contrato e realizar esses pagamentos. Então, possivelmente, na próxima semana, a gente consiga, não vai fechar o dia 10, embora tenhamos, combinado, né, o dia 10 como pagamento e iniciamos no dia 10 para essa bolsa formação de vocês, de PDAs, possivelmente ainda pela questão dos documentos e a plataforma está fazendo modificações no plano de trabalho, não consigamos na segunda, no dia 10, nesse primeiro pagamento, deu uma pequena atrasadinha, mas a gente vai se esforçar para que até o final da semana esse recurso já esteja com vocês, e depois, daqui em diante, né, que a gente já vai ter os documentos, os contratos, todas as informações, o fluxo vai ficar melhor e a gente vai poder pagar vocês até antes do dia 10. E, e vai dar tudo certo, tá? Espero a compreensão de todas nesse processo, né? Nesse início acaba tendo esses imponderáveis, mas a gente vai acertando o passo e vai construindo, né? Esse fluxo que é bastante grande, porque são 100 promotoras, né? E nós somos cerca de 10 mentoras e mentor, num sistema, então, de informações e de organização desse processo junto ao Ministério dos Direitos Humanos, especificamente a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, é todo um fluxo para o sistema. E por falar em sistema, é hoje a aula sobre tecnologias, né? Essas ferramentas, elas são indispensáveis para a gente construir a nossa emancipação, o nosso profissionalismo dentro do projeto, e fica como legado, né, porque, a questão formal é uma questão muito importante, né, de poder fazer, ter uma assinatura Gov, de poder, mexer nisso com autonomia, para poder assinar documentos, para ter uma validade, para construir cidadania, né. E estar nas redes sociais também é um papel que a gente precisa construir, justamente na perspectiva da liderança, da mobilização comunitária. Então, eu, dito isso, quero iniciar, então, com um vídeo que foi feito pela nossa social media, a Juliana Prestes, que é também nova psicopedagoga aí, formada, e que acompanha esse projeto desde o início, né. Parabenizando pela conquista aí da Ju, né, se formando em psicopedagoga. Com certeza muito inspirada, né,
pela perspectiva de contribuir, né, com crianças, com adolescentes atípicos, ela que também é uma tia atípica. Bom, a gente então vai exibir esse vídeo, que foi feito com carinho. No dia, das mães, a gente vai publicar nas redes sociais somente ele, para que vocês também possam compartilhar com as famílias, para que as pessoas se inspirem numa luta coletiva, em mulheres que transcendem o maternar para essa luta coletiva, atrás de conhecimento, que é empoderamento, que é força, e que é uma outra perspectiva de lutar por qualidade de vida para todas as pessoas com deficiência, sem deixar nenhuma para trás. Então vou pedir para a Ju exibir aqui o vídeo, né, e fica a nossa homenagem Quero deixar inicial. aqui um feliz Dia das Mães, especialmente para as mulheres que caminham conosco, as mães atípicas do Balcão de Direitos das Famílias Atípicas, em especial as PDAs, que nos dão lições diárias da grandiosidade do amor, da transcendência do maternar em luta coletiva, porque cuidar com dignidade também é direito, e que possamos ser mulheres do tamanho do nosso maternar e dos nossos sonhos mais ternos e genuínos. Feliz Dia das Mães! Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe não. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que repita. É bonita e é bonita a vida que é. Diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo, sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejar. Então fica aqui o nosso feliz Dia das Mães, um abraço terno em vocês, que são pessoas que nos ensinam diariamente a lição de amorosidade, grandiosidade de espírito, né, e de cuidado com muito amor, com muito carinho, né, dos amores da vida da gente, que são os nossos filhos. Não tem como não se emocionar, pode chorar sim, eu vi que tinha gente perguntando. A equipe também chorou quando viu a primeira vez, porque é muito bonito esse nosso movimento e olhar tantas mulheres lindas, né, juntas, e que a gente se encontrou nessa caminhada, né, por dignidade, por direitos, por luta, e o nosso projeto que está trazendo, né, o cuidado para as cuidadoras e o protagonismo para as mães atípicas. Então, de pronto, eu passo a palavra para a professora de hoje, a professora que é doutora também em educação, advogada, né, mestra e também doutora, e agora pós-doutoranda, Tainá Mota. Boa tarde, queridas. Feliz Dia das Mães para vocês também. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor para todo mundo ver. Pronto. Aí, sejam muito bem-vindas à nossa aula de hoje, que tem como objetivo pensar e praticar, né, a autonomia digital.
aprender de forma prática mesmo como a gente utiliza as principais ferramentas tecnológicas que fazem parte dessa nossa rotina digital, pensando na rotina do projeto mesmo, Balcão de Direitos, né? Porque essas ferramentas vocês já devem ter percebido, né? Quando do envio dos documentos para os contratos, nesse processo do relatório, do recibo também, né? E até mesmo do compartilhamento do formulário para cadastrar as famílias atípicas, elas ajudam muito no desenvolvimento dessa autonomia tecnológica, porque, além de facilitar o acesso à informação, também nos ajudam de alguma forma na nossa organização pessoal e no uso, inclusive, seguro das plataformas digitais no nosso dia a dia. Então, qual que é a ideia para a aula de hoje? Que ao final da formação, mas também e sobretudo no final desse nosso módulo, que é o módulo de tecnologias, que vai ter 2 aulas, a de hoje e da semana que vem com a Karen, todas consigam acessar os materiais com tranquilidade, que estão no Drive, né? Enviar documentos, utilizar a assinatura do Gov, que tem bastante dificuldade, né? Com relação a depender do celular, a depender do cadastro que se tem ali no Gov, né? E também o objetivo principal é que vocês se sintam muito mais seguras e independentes com relação ao uso da tecnologia. Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje? Eu separei por tópicos, tá? O primeiro é o Google Drive, que é onde ficam os materiais todos que vocês acessam. As aulas, o formulário, né? Onde a gente coloca também os documentos de vocês. O Google Drive é a ferramenta que o projeto, inclusive, utiliza para acompanhamento do próprio trabalho. Quando vocês preencheram o formulário de cadastro, ele se transformou, né? Foi transformado numa planilha, e todo o trabalho do Balcão de Direitos, ele é registrado, acompanhado e complementado no Google Drive. Então, essa ferramenta é muito importante, tanto para nós, enquanto equipe, quanto para vocês. Depois, o próximo tópico é o Google Forms, que é o formulário, né? Como é que preenche o formulário, como é que a gente, de uma maneira mais fácil, copia e cola para compartilhar esse link para conseguir abranger o maior número de famílias, de mães, pais, cuidadores e cuidadoras atípicos para conseguir fazer esse cadastro, né? Depois, tudo isso são pequenos tópicos, né, que eu dividi a aula de hoje. O meu INSS, que é um aplicativo pelo qual a gente consegue fazer a solicitação do BPC, né, do benefício. Algumas de vocês que eu já atendi, eu expliquei que a primeira solicitação a gente faz por ali, né, e aí só depois, se for negada, é que busca outro caminho. Com relação ao meu INSS, especificamente nesse tópico, a gente vai contar com a contribuição da Daniela, que é assistente social, tem bastante experiência em fazer esse tipo de cadastro no CRAS, porque muitas de vocês procuram o CRAS, né, para poder pedir essa colaboração de como é que se familiariza ali com o INSS. Mas, de todo modo, é importante que vocês saibam como é que é o aplicativo, qual que é a interface dele, e que não é tão difícil assim quanto parece, tá? Depois do meu INSS, a gente vai aprender como é que faz a CIPTEA, que é a carteira de quem está no espectro autista, né? Eu sei que boa parte de vocês já fez a CIPTEA para os seus filhos e filhas. Espero que ao final do projeto todas e todos tenham essa carteira, né? Também as mães que eu atendo que não têm, eu mando passo a passo pelo WhatsApp e elas conseguem fazer, então não é tão difícil assim, mas é importante que a gente saiba aonde é que clica, o que é que precisa fazer, tá?
Depois, eu preparei uma explicação a respeito do uso e do login da plataforma Gov, o que precisa, porque é pelo CPF, tem que ter uma senha, mas tem alguns macetes que é importante a gente saber. E, por fim, a gente vai falar um pouco sobre segurança de todas essas senhas que a gente precisa ter, né? Senha do e-mail, senha do Gov, senha das redes sociais, como é que a gente faz o armazenamento seguro dessas senhas, um pouquinho também sobre o uso das redes sociais, que é onde a gente divulga o projeto, né? Tanto no Instagram quanto no WhatsApp, que também é uma rede social. E, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso das telas, tá? Para pensar como é que a gente tem feito esse uso de celular, né? Como é que isso, inclusive, tem impactado o nosso dia a dia. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aí. Como eu disse já para vocês, o Google Drive é a principal ferramenta, né, plataforma do nosso trabalho. É através deles que vocês já têm acessado as aulas e os materiais, lá está a cartilha, né, do balcão. Existem pastas que a gente vai criando para cada aula, imagino que vocês já tenham acessado, né? E as aulas estão divididas por tema e por data. Isso facilita o acompanhamento de vocês para a formação. E dentro do Google Drive, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz upload de arquivos. O que é upload, Tainá? Como é que a gente coloca um arquivo lá no Drive, tá? Como é que a gente envia documento do celular, porque a gente também pode acessar o Drive pelo celular. Eu sei que a maioria de vocês acessa tanto a aula, está vendo a aula aqui pelo celular, né? E acessa o Google Drive pelo celular, tanto quanto pelo computador, tá? Isso é muito importante porque a gente consegue manter tudo salvo e organizado. Eu vou passar aqui. E eu preparei um videozinho, ó. Aqui, nesse primeiro vídeo, você tem o microfone ligado. Aí, nesse primeiro vídeo, vocês vão ver que o acesso... Todos entenderem, né? Depois a gente disponibiliza no... Deixa eu pausar. O acesso é feito pelo computador primeiro, tá? Ó. Clicou ali. Para todos verem, todos essa é uma aula gravada, né? Depois a que gente está disponível numa pasta. No Drive essas apresentações e todo o material que a gente vai estar compartilhando com vocês nesse processo. Pelo YouTube, que vai ter o link disponível, e no grupo das PDAs. Aqui eu estou mostrando como é que acessa os documentos pelo computador, tá? Eu gravei a tela do meu computador para vocês verem. Aqui tem o modelo dos recibos, o modelo do relatório, que está tudo ali naquela pasta que vocês têm acesso. Essa é a cartilha que está ali também, que vocês podem acessar, sem precisar baixar, porque ocupa uma memória bem grande do celular. Não tem problema, Solange, vai ficar gravada a aula e aí tu pode assistir. Esse aqui é o formulário, cujo link também está lá no Drive, que vocês devem ter visto. Pronto, agora vamos ver como é que a gente coloca um arquivo no Drive. Aqui é pelo computador, tá? Vocês vão com o mouse ali e clicar em novo arquivo, ou passamos aqui arquivo, né? Pelo computador, assim. Escolhe um arquivo. E aí ele vai ficar ali. Claro que eu imagino que pelo computador é um pouco mais fácil do que pelo celular. Por isso que eu... E aí, claro, depois se vocês quiserem rever esse tutorialzinho, quando a aula estiver gravada vai ficar melhor. Porque pelo computador a gente consegue arrastar o documento ali, a foto, e ele vai direto para o Google Drive.
E aí no celular é um pouquinho diferente, porque a tela é menor, né? Vocês vão ver aqui, ó. Entrou ali no Drive, tá? Vai procurar a pasta, que é a pasta das PDAs, a pasta que vocês têm acesso, né? Abriu ali. Aí vocês vão ver que tem todas as cidades, né, por pastas. E aí vocês vão apertar ali no maisinho, ó, fazer upload. Exatamente, por isso que eu fiz também o tutorial pelo celular, para ver que funciona do mesmo jeito. E aí tu vai escolher, essa é uma foto do meu chão ali, ó, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente coloca um arquivo no Drive, tá? Botei no maisinho, coloquei fazer upload, escolhi o arquivo e pronto, ele subiu, tá lá. Todo mundo que tiver acesso a essa pasta vai conseguir ver esse documento, né, que a gente colocou ali. Tá? Vocês podem rever várias vezes esse tutorial para ver que é bem fácil. E depois também podem fazer um exercício assim de tipo tentar colocar um documento ali para verem que não é assim tão difícil. Pelo celular ele é um pouquinho mais chato porque é tudo pequenininho, né? No computador a gente tem uma visão um pouco maior, mas também funciona. Eu desliguei o áudio e a câmera. Pronto. Agora a gente vai entrar num tópico um pouquinho mais chato, né? Que não é só chato para quem não tem tanta experiência, mas é para todo mundo, porque acessar o Gov é complicado no sentido de que você não pode ter esquecido a senha, né? Às vezes o sistema, ele cai mesmo, até a gente que já tem mais experiência em acessar e assinar documento, às vezes não dá porque ele está sobrecarregado, enfim. O Gov é uma plataforma importante para a gente assinar, né? Porque ele é uma ferramenta gratuita ali que permite que a gente assine documento digital, assine com uma assinatura digital. E essa assinatura digital que a gente faz pelo Gov, ela tem a mesma validade jurídica que a feita no papel. Exatamente. O Gov é bastante chatinho, viu? Já tem algumas PDAs aqui compartilhando que é chatinho, que é complicado, mas ele é importante para a gente fazer essa assinatura que traz uma confiabilidade para o documento, né? Claro que o recibo e os relatórios que vocês estão produzindo e já enviaram, a assinatura pode ser feita, é feita à mão, né? Mas é importante também que a gente saiba que pode assinar pelo Gov e que, como algumas de vocês já apontaram aqui, é importante, porque hoje eu não consegui assinar pelo Gov. Exatamente. Às vezes também tem que atualizar o aplicativo, Tayane, ou excluir e baixar de novo, porque tem todo um mecanismo de segurança com o próprio aparelho mesmo. Aí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver o que a Pamela falou aqui. É só um por aparelho, né? Isso, um por aparelho. Por quê? Porque é por CPF, né? Imagine se pudesse ser mais de um por aparelho. O tanto de golpe que ia ser possível. Aqui, a Pamela disse, eu não estou conseguindo fazer as PTEA porque pede tudo lá no Gov. Exatamente. Tu podia conversar com quem está te mentorando, Pamela, para conseguir resolver essa questão da CPTEA, né? Porque a CPTEA é também pelo Gov, exatamente. Se houver a mudança do aparelho, mudar senha, daí cuidar só na data para não perderem a assinatura para nós PDAs. Uma dúvida. Se um aparelho eu tenho o Gov do meu filho e no outro aparelho o meu Gov, eu posso usar duas contas Gov no mesmo aparelho? Não, é uma conta só. Só pode uma. Senão ele vai pedir autentificação sabe? Com a câmera, assim. Gislaine, pode falar.
Eu acho que isso é um problema, porque assim, a criança não tem um aparelho celular, né? Geralmente é o da Sim, mãe, e daí a conta Gov tem que ser no nome da criança. Daí o que me indicaram era ir no Tudo Fácil, pessoalmente, que daí a criança fazia a conta Gov e registrava por causa do aparelho, né? isso. Pois então, tem gente que consegue. Eu mesma não consigo ter outro Gov no meu celular a não ser o meu. A Tayane disse que tem 3 no mesmo aparelho. A Rose também, mas não é todo mundo que consegue. Eu, particularmente, não, eu só tenho uma. Eu tenho 4 filhos, 2 laudados, disse a Pamela aqui, e um em investigação difícil. E aí tá apavorada porque não consegue ter mais de um. Pois então, Bruna, levantou a mão para falar? Eu consigo entrar na conta Gov pelo navegador e no aplicativo eu deixo a minha conta Gov. Aí no navegador eu uso a conta Gov do meu filho. Viu? Essa é uma estratégia interessante, porque pelo navegador, o que é o navegador, gente? Não é o aplicativo, né? É ali no Google mesmo. Aí a gente consegue acessar mais de um. Só que o que vai acontecer? Quando a gente entra pelo navegador, ele vai pedir um código, né? Que é gerado pelo aplicativo. Eu tenho a minha e das minhas filhas no mesmo aparelho com o mesmo e-mail. Eu não sabia que isso era possível. Eu não consigo isso. Se perder acesso ou trocar de aparelho, precisa desativar via site. Exatamente. E aí vai ter verificação em 3 etapas. Vamos fazer o seguinte, eu vou terminar essa parte aqui do Gov, tá? Só mostrando o vídeo ali de como a gente faz. E aí, terminando essa parte do Gov, a gente abre um espaço para pergunta, tá bem? Tá muito pequenininho para enxergar, Tainá. Tainá. Tá muito pequeno para enxergar ali. Acho que seria melhor que tu falasse de repente. Tá. Consegue dar um zoom, quem sabe, na tua tela, Tainá? Não, né? Talvez sim. Peraí. Oi, pessoal, se vocês botarem na tela dela e dar o zoom na tela, não Dá, no né? rosto dela, na tela aparece. Peraí. E o zoom pode ser feito com a própria mão, né? Ó. Melhorou? A gente mesmo consegue dar o zoom zoom, na né? tela que ela tá aparecendo. Isso. Tá, vamos começar de novo, vamos ver como é que fica aí. Se todo mundo consegue dar o zoom, tá? Me avise.
Vocês viram ali, ó, que eu estou fazendo a assinatura desse documento pelo Gov do navegador, tá? É ali no navegador, no Google. Mas o código, essa telinha aqui que vocês estão vendo, onde tem ali, esse é o código de liberação. É um print da tela do meu celular. Mesmo fazendo pelo navegador, ele vai pedir um código lá no aplicativo Meu Gov. E aí o que tem que fazer? Eu vou assinar um documento pelo navegador. Já deixa o aplicativo do Gov aberto. Por quê? Porque senão até que a gente abra o aplicativo do Gov, vocês sabem que demora um pouquinho, né? A depender da internet, enfim. Aí, às vezes, ele gera um código que não é esse aqui. Então, é importante, vou assinar um documento agora, já deixa o aplicativo do Gov aberto, tá? E não é lá onde diz gerar código. É mais para baixo no aplicativo, onde está escrito assinatura, tá? Ali, ó, tá assinado. Vocês conseguiram ver? Eu consegui dar zoom agora aqui. Conseguiram ver? Ai, que bom. Eu vou ver se eu coloco os vídeos dos tutoriais separados lá na pasta da nossa aula, tá? Mãozinha, a Jaqueline quer falar. Tainá, tem uma mãozinha levantada. Sim. Eu vou responder primeiro a Jaqueline. Antes de ti, eu vou responder primeiro a Rita, que falou da dúvida do Cipiteia, tá? Vai ser... aí depois tu pode falar. Só para a gente seguir uma ordem aqui. Rita, o ideal é que tu atualize o endereço, sim, tá? No mesmo lugar, no mesmo aplicativo, na parte lá que tu fizeste o Cipiteia, tu vai lá no aplicativo e aí atualiza o endereço, porque precisa ficar com o nome correto, né, e o endereço atualizado, porque é um documento, a Cipiteia, ela é um documento de identificação e esses dados precisam ser compatíveis com os documentos atuais da pessoa, da criança autista e da família responsável, né. Jaqueline, pode falar. Oi, tá me escutando? Sim. Eu queria perguntar se é essa. Só tem que ter autismo ou TNH também pode fazer? Cortou a primeira parte da tua fala, Jaqueline. A carteirinha é essa Cipiteia. Isso. Só quem tem um laudo de autismo ou quem tem TNH também pode fazer? Não, é só quem tem autismo. Porque o que é a Cipiteia ali, ó? É a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. É especificamente para isso, tá? Aí quem tem TDAH não tem a carteirinha. Mas, como vocês já devem ter visto nas nossas redes, é possível usar o cordão para identificação, né? Gislaine, deixa eu dar uma olhadinha na fila aqui. Gislaine. Eu queria dar um exemplo que eu fui no INSS e a perita pediu a carteirinha do Cipiteia atualizada. E ela disse que hoje muitas pessoas estão fazendo suas perícias, estão imprimindo um modelo da internet comum e aquele não é válido. O que é válido para eles é a carteirinha da Cipiteia. Muito obrigada pela tua contribuição, Gislaine. Por isso que as aulas interativas assim são importantes e a comunicação entre vocês é mais importante ainda, porque aí vocês trocam experiências, trocam informação para vocês verem. A Cipiteia é um documento oficial, tá? A carteira de identificação. Quando tu vai pedir, tanto solicitar passe livre, tanto como a Gislaine falou, que vai lá para fazer a perícia, eles vão pedir este documento. Por quê? Para quem já fez a solicitação da Cipiteia, vai lembrar que quando tu faz a solicitação, você tem que anexar o laudo, né? E isso, a carteirinha é impressa. Ela é digital ali no aplicativo, mas normalmente, né, a gente recomenda que imprima e, inclusive, coloque no cordãozinho. Eu também estou amando esse grupo, Rita. Estou muito feliz com a participação de vocês.
Exatamente, ó, a Fernanda aqui compartilhou com a gente que tem que ter os dados da criança e do responsável. Eu atendi uma mãe de Bagé essa semana, não sei se ela está aqui. E aí ela estava tentando fazer a Cipiteia com o CPF dela, com o GOV dela, mas na verdade a Cipiteia é para quem? É para a criança, né? Então, os dados precisam ser primeiro da criança, com o CPF da criança ou adolescente, depois do responsável, que vai ficar na parte de trás ali. Gislaine, tu levantou a mão de novo? Sim. E daí, no dia que eu fui no INSS, o que ela estava pedindo? A carteirinha do Cipiteia para as famílias, né? E pedindo a atualização do cadastro da biometria facial. E daí até ontem estava dando, que ontem era o último dia de reconhecimento da biometria para as eleições, porque isso também é uma prova de vida. E é muito importante, às vezes as pessoas esquecem isso, não levam a sério, mas isso é uma prova de vida para o governo, que tu tá atuante, como tu é responsável dessa criança. E tu pode hoje solicitar a carteira de identidade da criança com a questão do autismo, e vai o logo do autismo, tudo, Isso que mesmo. é um outro documento. Então, assim, alguns peritos pedem, outros não, mas eu estou orientando as mães do meu grupo, todas a fazerem as suas identidades da criança alfabetizada ou não alfabetizada, porque tem uma validade de 10 anos a identidade, com símbolo já do autismo, a carteirinha de Cipiteia, e prestar atenção na biometria, porque isso pode trancar um benefício. Justamente. A mãe está recebendo, daqui a pouco tranca ali o benefício, ela não sabe o porquê, pode ser algum desses motivos. É um exemplo que a gente já teve dentro do grupo. Exatamente, Gislaine. Eu queria também fazer uma colocação, Tainá. A questão do Cipiteia é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Ela facilita muito, né, para circular nos espaços da proteção, da segurança. E, além disso, as políticas públicas são pensadas para o público autista a partir dos dados oficiais. E esses são os dados oficiais dos autistas que existem no Rio Grande do Sul. Hoje, perto de 40 mil, tá? Pelo Cipiteia. O censo 2022 apresentou mais de 100 mil. Então, tem pelo menos 60 mil em relação ao censo que não fizeram o Cipiteia. E aí eu quero dar o exemplo de Cidreira. Cidreira, só numa escola são 100 e na outra quase 50. 2 escolas que a gente está trabalhando. E tem menos do que em torno de 120 pessoas que fizeram Cipiteia. Ou seja, só considerando o público daquela escola, a gente já tem um déficit comprovado, né? Só que além dessa falta de dados, né, para políticas públicas, os recursos públicos são distribuídos conforme o número de pessoas cadastradas por cidade. Se tem R$1.000 e tem 10 cidades, cada cidade, se tem o mesmo número de autistas, vai receber R$100 cada uma. Agora, se uma tem 90% desse valor, ela vai receber desses R$1.000, 900, que não chegam para os governos executarem as políticas públicas, tá? Então, esse é um dado oficial, é de identificação individual, mas é para fomentar políticas públicas, tá? Então, é muito, muito importante que vocês façam e que vocês multipliquem esse conhecimento, esse processo, né? Aprendam a fazer e façam com outras pessoas, que eu acho que é uma forma enorme de contribuição para a luta. É isso mesmo. Se a gente não visibiliza, faz parecer que essa população não existe, né? A Rose colocou aqui no chat para gente o link para fazer. E aí a Pamela disse que não está conseguindo copiar esse link. Rose, tu podia enviar no grupo de vocês ali das PDAs, por gentileza? Que aí, quem não está conseguindo aqui pelo chat do Meet, né, consegue acessar por lá.
Enfim, aqui eu vou dar um zoom, ó. Peraí. Ai, meu Deus. Bem-vindo. É muita coisa. Pera lá. Pode falar, Gisele. Balcão de direitos também está ali para a gente também, quando a gente entrega a cartilha para as famílias, orientar. Exatamente. Eu vou aqui. Eu gravei a tela para mostrar como é que faz a solicitação da CIPTEA, tá? Eu vou primeiro pausar aqui. Não sei porque eu não estou conseguindo. Agora eu vou aumentar, ó. Pronto. Foi. Difícil. Ih, gente. Calma lá. Aqui. A gente vai escrever CIPTEA ou já clicar no link que foi compartilhado ali, ó. Que é esse mesmo daqui. Deixa eu aumentar o zoom para vocês. Aí, ó. Tá? Ó. Aí vai lá para o site da FADEX, tá? Que é onde fiz. E é essa interface que vocês vão ver ali, ó. Vai para baixo, lá para baixo, que vai explicar o que é CIPTEA, né? E aí vai clicar no link para fazer. E o que vai pedir para entrar com o Gov? Aí vocês vão botar o CPF de vocês, não de vocês, né? De quem vai fazer a CIPTEA, tá? No nome de quem a carteirinha vai ficar. Bota ali a senha. Ó, aí vai pedir essa autorização ali, né? Eu tô fazendo pelo navegador, mas pelo celular é basicamente a mesma coisa, tá? Não muda quase nada. Só que a tela vai ficar um pouco maior. E aqui vocês vão preencher todos os dados que pedem, tá? Deixa eu botar para cá. Aí. Não dá para deixar... se falta algum dado, vai ficar em vermelhinho e não vai dar para seguir para a próxima, tá? Aí vocês vão completar com todos os dados, porque aqui, aí vocês vão ver ali que primeiro vai colocar o nome do filho ou da filha de vocês, e ali embaixo, filiação, quem é o nome do responsável, que vai ir na parte de trás da carteirinha. Aqui no cantinho, aqui vocês estão vendo onde eu estou circulando com a bolinha azul, é um exemplo de como vai ficar a carteirinha, tá? Aqui estou mostrando para vocês, ó, que são 4 passos, né, para preencher e solicitar. E aí, se eu tento passar para outra fase sem preencher algum dado, ele não deixa ficar em vermelhinho ali, que nem vocês viram. Olha só. Tem que colocar tudo certinho, senão não dá para fazer. Sinalizar tudo que é perguntado ali. E aí também tem uma parte da CIPTEA que pergunta se a família recebe, a pessoa, né, a criança ou adolescente, recebe o BPC. Esse é um dado importante também, para mostrar para o Estado que as famílias atípicas precisam, né, dos benefícios para viver com dignidade. A gente sabe que muitas das famílias que a gente tem atendido, o benefício é indeferido, ou perdem, enfim. Aí aqui vai pedir para colocar o laudo, né, e aí você vai selecionar o CID ali, coloca o arquivo. Como é que vai colocar o arquivo pelo celular, Tainá? Vai tirar uma foto tira uma foto do laudo e deixa ali na galeria, e aí quando for ali selecionar o arquivo, coloca lá. E aí escolhe uma foto bem bonitinha para ficar na carteirinha, porque é a que vai aparecer, né? Esse vídeo eu vou colocar lá na nossa pasta, na pasta dessa aula, eu vou colocar tutorial para CIPTEA, tá? Separado. Vou tirar do slide da apresentação.
E aí vocês podem ver. Aí vai processar a atualização, né? A solicitação, e aí ali embaixo vai ficar mostrando qual é a solicitação. Vai ter solicitações de um CIPTEA. Se for indeferido, vai aparecer, vai ficar um quadradinho vermelho ali, indeferido, e aí o recurso. Aí eles vão dizer por que foi indeferido, mas raramente acontece isso, né? Ó. Aí é importante que vocês anotem o número desse protocolo ali, para saber que essa foi a solicitação. Aí ali, ó, aguardando análise, fica assim no final. Para analisarem, né? Por que que voltou? Aí. Tem uma pergunta aqui no chat. Tem que ser pelo celular da pessoa que nós vamos fazer o CIPTEA, no caso do responsável, isso? Tem que ser, olha, vamos supor, Rose, que eu vou pedir a CIPTEA para o meu filho, tá? Meu filho chama Lucas. O GOV tem que ser do Lucas, no CPF do meu filho, tá? Porque aí, ali embaixo, depois que eu preencher com todos os dados do filho, vai pedir o dado do responsável. O que algumas mães têm feito, e aí algumas não, minto. Uma que eu atendi ontem, fez a solicitação para o CPF dela, entrou com o GOV dela. E aí estava dizendo, não está funcionando. Sim, porque a CIPTEA era para o filho. Então, precisa ser no GOV com o CPF do filho ou da filha. E como é que faz isso pelo celular, se a pessoa tem o GOV dentro vinculado ao seu CPF, ao seu celular? Como é que faz isso para o filho? Vai ter que fazer pelo navegador daí. Ou pode tentar desvincular o seu GOV e vincular o GOV do filho. Tem alguns que não tem, né? Que aí precisa fazer. Mas, se for pelo Gislaine. Eu fiquei com dúvida, porque assim, a gente vai atender a família, a gente não vai usar nosso aparelho, a gente vai pedir para a mãe usar o aparelho dela, baixar no aparelho dela. Isso. Até porque não cabe dois. Gente, tá, eu tô entendendo a dúvida de vocês. Olha só, uma coisa é o aplicativo. Deixa eu achar aqui no meu celular para mostrar para vocês, ó. Vamos lá ver. Esse aqui é o aplicativo Gov. Que agora não vai, né? Agora estão vendo. Tá? E isso aqui é o aplicativo, tá? O aplicativo, ele não está vinculado a nada. Você foi lá naquela lojinha de aplicativos e baixou, tá? Aí, entrar com o Gov. Quando a gente clica ali, entrar com o Gov, você vai ter que colocar primeiro o CPF, certo? O CPF precisa ser da pessoa, da criança, que você vai solicitar a CIPTEA. Aí vai pedir, ó, número do CPF. Normalmente, no nosso celular, está salvo qual? Login, porque daí a gente salva, né? Porque, às vezes, esquece a senha. Está salvo com os nossos dados. É possível, eu posso tentar entrar com outro CPF aqui, né? Com outro CPF de outra pessoa e fazer o login. O que pode acontecer? Pode acontecer de pedir um outro código por SMS ou não conseguir fazer assinatura, por exemplo, mas a gente está falando da CIPTEA, né? Quando vocês forem atender as pessoas, quando vocês forem ensinar, tem que ser pelo aplicativo do celular delas, tá? Uma coisa é o aplicativo baixado. Ele não está vinculado a nada, porque toda vez que a gente entra, vocês perceberam ali, né? Toda vez que a gente entra no Gov, a gente tem que fazer o quê? Colocar o CPF e a senha. Então, ele não está vinculado, ele está só baixado ali no nosso celular. Fica salvo o login porque a gente salvou. Algumas mães já relataram aqui que tem salvo no aplicativo 2, 3 CPFs, né? Tem outras pessoas que não conseguem fazer isso. Rose. Tá me ouvindo agora? Sim, tô ouvindo. Boa tarde. Eu queria apresentar para vocês como que é a carteirinha
Olha tá? só que legal. Inclusive, tem um QR Code atrás de todas as informações. Mas o que eu queria dizer é que eu sou de Caxias do Sul e aqui a gente tem o Tudo é Fácil, que fica no shopping. Dá para retirar a carteirinha lá para quem não conseguir fazer no aparelho, né? No celular, porque depende do Gov. Aí tu consegue fazer lá, porque o pessoal também consegue auxiliar. É uma dica legal. Eu acho que toda região tem o seu. Eu acho que tem. Eu não sei se Sim, em aqui Porto também Alegre tem. Aqui em Porto Alegre tem. Não vou saber Aí, dizer, por exemplo, Passo Fundo, Santa Maria. Aí quem está mobilizando nessas cidades podia compartilhar com a gente, assim, e também no grupo, né? Ó, em Pelotas também tem. Acredito que tem. E é um espaço interessante, né, Rose? Porque às vezes, por exemplo, nós como PDA, que nós vamos fazer cadastro, aí algumas pessoas vão ter essa dificuldade de acesso, então a gente pode orientar elas a esses locais, né? Fica mais viável de repente. Era só isso. Ai, muito obrigada, viu? Ó, é bem fácil e tem prioridade para ir, viu? A gente está ensinando aqui, porque é importante também que vocês saibam fazer, né? E se alguém não souber fazer, que aprenda. E também para vocês poderem multiplicar para outras pessoas, né? Porque daqui a pouco não é todo mundo que consegue sair de casa e no tudo fácil. A gente também entende que tem essas questões de mobilidade, né? Aí como é que vai sair com o filho, como é que vai fazer toda essa questão. Por isso que a aula é pensada nesse exercício de autonomia. Felizmente, como já... Quem é que disse ali? Vamos ver. A Tayane, no CRAS também de cada bairro faz. Exatamente. O CRAS faz, no Tudo Fácil também faz, mas para quem não consegue, né? Para quem não consegue sair de casa, para quem tem que se dedicar aos filhos, enfim, e daqui a pouco também não tem condições, né? De se deslocar aqui em Porto Alegre, a depender do lugar, é tudo muito longe. Nas outras cidades, o transporte também não tem transporte público. Eu sei que, tipo, Santana do Livramento não tem ônibus como tem aqui em Porto Alegre, né? Não sei como é que é a realidade das outras cidades, mas a gente sabe que o deslocamento é algo que dificulta o acesso a qualquer coisa. Então, aprender a fazer e que vocês também aprendam a ensinar para as outras mães, como vocês estão dando aula aqui junto comigo, né? Todo mundo, todas vocês com muito mais experiência do que eu, inclusive. A ideia é essa, que vocês consigam ensinar essas outras mães na comunidade de vocês para que elas tenham essa autonomia. E para quem não conseguir, a gente diz, olha, eu fiz lá, ou sei que no Tudo Fácil faz, no CRAS também, mas é importante que a gente exercite essa autonomia mesmo, né? E é só mexendo, né? A gente É tem que só mexer para mexer. fazer, gente. Não tem Perdeu o melhor medo. aula do que mexer. Erra, acerta, erra de novo, tenta de outra forma, sabe? Então, é se desafiar a construir, né, isso de forma mais fácil e rápida pelas redes e para mais pessoas. Exatamente. É chatinho, as instituições também ajudam a fazer. Ó, a Fernanda já disse que a PAI também ajuda. Milena, eu não sei. Calma lá, pessoal. Eu não sei como estão nas outras cidades, mas aqui em Caxias não realizam mais o Cipiteia no CRAS, viu? Já sabemos que em Caxias do Sul, no CRAS, não faz. Se alguém de Caxias sabe se no Tudo Fácil faz, é importante também compartilhar, né? E acho que a Karina, que atende Caxias do Sul, assistente social, pode dialogar com os CRAS para entender se é regra isso, se é temporário, se podem modificar, né? Ou se é só... Tá, no Tudo Fácil faz. Muito bem. E como a Aline falou, é só fazendo. A gente tem que perder o medo e ir desbravando, assim, sabe? Pega o celular, baixa o aplicativo, tenta, vai fazendo. No final da aula, eu tenho a proposição de uma... É só uma proposta, tá? Vou dar um spoiler aqui para vocês. De um exercício de tentar assinar um documento pelo Gov. Ai, mas é difícil, é cansativo, sei lá. Mas a gente precisa tentar. Tem que tentar ir exercitando e incorporar isso na rotina, que daqui a um tempo vocês vão ver que vai ser fichinha para vocês fazerem. Exatamente, Rose. Como a aula vai estar gravada, vai voltando, volta, olha de novo, volta, olha de novo. Eu comecei a fazer
crochê. Eu não sei se alguma de vocês fazem crochê, mas ano passado eu decidi que eu ia aprender a fazer crochê. E aí eu tô aprendendo pela internet. É um suplício, porque é muito difícil. E aí, nas primeiras vezes, eu errava tudo. E o que fazia? Pausava o vídeo, ia lá, tentava fazer de novo. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Agora eu tenho até um porta-copo. Consegui, mas é muito, muito exercício. Tem para algumas pessoas, algumas questões são mais fáceis do que para outras. Isso é importante que vocês dialoguem entre vocês, tanto no grupo grande ali das PDAs, quanto nas cidades, né? Uma vai ajudando a outra, vai aprendendo com a outra, e é assim que a gente consegue exercitar, né? Esse partilhamento de conhecimento. Agora a gente vai falar um pouco. Eu dei um exemplo, eu falando sobre tecnologias, né? E dei um exemplo do crochê, mas particularmente eu acho que o crochê é uma tecnologia ancestral, tá? Meu objetivo até o final do ano é fazer sem olhar. Não sei se alguém de vocês faz aí, mas é um exercício muito interessante. A gente pode pensar aqui para o projeto quais são os desafios em termos de rede social, de tecnologia que vocês têm e colocar, assim, uma meta, sabe? Eu estou aprendendo tricô. Eu desisti, Gisley, tá? Minha mãe tentou me ensinar tricô, mas eu não consigo, é muito... Olha, eu dizendo para vocês se desafiarem, né? Muito difícil, tô no crochê. Mas, para trabalhar a ansiedade, menos telas. Excelente, esse é o último tópico da nossa aula, e é muito bom, já que tu trouxesse isso, a gente conversa mais tarde sobre como é que a gente tem usado as telas, né? A nossa aula é toda sobre tecnologia, plataformas, isso envolve o quê? Tela, 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 tela. Mas a gente também precisa exercitar esse afastamento das telas para quê? Para dar um descanso para o nosso cérebro e ele conseguir processar tudo que a gente está aprendendo e estudando, né? O crochê é uma terapia mesmo, de verdade. Já estou fazendo aqui a propaganda do crochê, se vocês quiserem. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o aplicativo do meu INSS. Eu não sei se vocês têm alguma familiaridade com ele. É um aplicativo também que a gente vai lá na loja da Play Store, né? E baixa o aplicativo. E é através dele que a gente solicita, né, serviços importantes, como pede benefício, vê extrato desses benefícios, tem a prova de vida e também tem o acompanhamento desses processos, né? Exatamente, a Areta falou aqui, ó, mais uma vez. O INSS, o meu INSS, né, ele usa o GOV da pessoa beneficiária. Se é a criança, é da criança, né? Mesmo que seja menor de idade, é ela que é beneficiária. A parte boa do meu INSS, como ele é um aplicativo, é que ele funciona 24 horas, né? Não é que nem esses outros serviços que a gente vai depender desse horário, do horário de funcionamento, né? Bem-vindo. Calma lá. Vou botar o zoom. Eu achei esse vídeo no YouTube sobre como entrar no aplicativo. Então, eu vou dar um baita zoom aqui para vocês. Neste vídeo, vou te ensinar... Pronto. Agora eu vou dar play. Como se cadastrar no aplicativo do meu INSS. Então, vamos ao passo a passo. Primeiro passo. Abra o aplicativo do meu INSS e insira o seu CPF. Em seguida, marque a opção Li e estou de acordo. Confirme que você não é um robô, clicando em Sou humano. Depois clique em Continuar. Se aparecer a opção de cadastro com o banco, deslize a tela e clique em Tentar de outra forma. Nesta etapa, preste muita atenção para selecionar corretamente os seus dados pessoais. Depois, clique em Continuar e verifique se o seu CPF e nome estão corretos. Segundo passo. Escolha como prefere receber o código de acesso. Assim que o código chegar no seu e-mail ou telefone, insira-o no aplicativo.
Em seguida, crie uma senha com pelo menos 8 caracteres, incluindo um símbolo, uma letra maiúscula, uma minúscula e números. Evite usar informações pessoais, como nome, número de telefone ou data de nascimento. Quarto passo. Após aparecer a mensagem de parabéns, saia do aplicativo, entre novamente. Insira o seu CPF e a nova senha, e autorize o uso dos seus dados pessoais. Bem-vindo! Neste vídeo, vou te ensinar como se cadastrar no aplicativo do Meu INSS. Então, vamos... Vocês viram como sem bateria e sem luz, vou ter que assistir depois, sem problema. Vocês viram que não é tão difícil assim, mas tudo pede login e senha. Login e senha, login, CPF e a senha, e o código ali, você pode escolher o e-mail ou o telefone. Às vezes, a gente esquece, botou um e-mail qualquer lá, né, e pede para recuperar pelo e-mail e não lembra a senha do e-mail. Eu estava conversando com a Dani, que é assistente social, e ela me disse que isso acontece com bastante frequência. Então, eu sugiro que escolha sempre o código pelo celular, porque aí tu recebe pelo SMS, vocês viram ali, né, que vem rapidinho e fica mais fácil de acessar, para garantir, né, que não dê problema. Jaqueline. Oi, tudo bom? Eu queria saber como eu faço para saber, assim, no coisa do INSS. Você passou para entrar aí, né? Se pede alguma perícia, algum exame, alguma coisa, aonde eu entraria, no caso? Quando tu vai solicitar um benefício, por exemplo? Isso, assim, se pedirem para fazer nova perícia, ou pedir vai exame... Vai aparecer tudo ali. Acompanhar solicitação, tá? Embaixo ali do aplicativo. Deixa eu ver se aparece aqui nesse... O passo a passo. Peraí. Primeiro passo. E aí vai ficar... Pode falar. Quem fez para mim foi a assistência social da PAI, né? Uhum. Foi ela que encaixou tudo para mim, porque eu não sabia que tinha direito, né? Uhum. E aí eu consigo entrar. Eu nunca não consigo consegue? Eu nunca consigo entrar para ver se estão pedindo alguma coisa, algum exame, alguma coisa. Mas aí quando tu pediu para ela fazer, ela fez pelo teu CPF, né? Isso, fez pelo meu CPF. E aí ela te passou o CPF e a senha? Me passou. E o que aparece quando tu tenta entrar? Aí não dá, não consigo, não dá. Aí pede como não tivesse cadastrado no INSS. Tem que ser no CPF do filho, né? Você pediu para você ou para o teu filho? Não, no CPF dele. Tá, e aí o login que você tenta acessar, Jaqueline, é o teu CPF ou o dele? É o dele. E diz que não tem nada. Isso, que aí até ela mandou eu tentar de novo fazer. Eu não... Olha, normalmente na lupinha que aparece ali, tem a opção buscar benefício. Tu consegue acessar, entrar no aplicativo para ver ali. Esse primeiro passo tu consegue. Tá, consigo. Isso, tá. E aí quando tu entra lá, não aparece nada, é isso? Isso. Aí tá como se não tivesse cadastrado no INSS. Como se não tivesse cadastrado? Não aparece nada ali como se ele tivesse atendimento, nada no INSS. Como se ele não tivesse solicitado. É estranho, porque se foi feita a solicitação, se tivesse, por exemplo, indeferido, teria que aparecer indeferido, né? Se tivesse solicitado alguma perícia, ia ter que aparecer ali a perícia. Isso, eu pedi para ela, porque elas estão pedindo, né, para os antigos fazerem perícia, tudo, e pedir exame. Aí eu fico preocupada, porque eu não sabia ver, não sei ver, né? Aí quando eu vou lá e ela olha para mim, só que ela não conseguiu ver nada dessa vez. De que cidade? Você é a Bagé. Ela é aí, ó, chegou ela. Lá no privado, e aí agora, e aí tu me passa os dados que eu vou entrar aqui para ver. Tá. Então tá. Pode ficar, Dani, se tu quiser complementar alguma coisa com relação ao meu INSS. Vocês lembram que eu disse que a gente ia ter uma participação especial, né? Falou muito bem. Assim, ó, eu acho que é importante frisar
que assim, ó, o e-mail é importante guardar, a senha, e se trocar o número do celular, atualizar os dados no aplicativo do meu INSS. Porque o que que acontece? Quando a gente esquece a senha e tu perde o número do celular, eles vão te dar opções para ou mandar o código para o e-mail ou para o celular. Se tu não tiver acesso a nenhum desses, a única maneira de fazer uma nova senha é indo no INSS. Não tem outra forma. Se tu não tem acesso a celular e ao e-mail, não tem outra forma. Então, é importante que guardem e-mail, se mudar, tem que atualizar tudo. Mudou aquelas informações que vocês cadastraram no meu INSS, tem que atualizar no aplicativo, para não correr o risco de ter que ir no INSS para refazer a senha. Isso aí é importante frisar muito, que dá muito problema, tá? E o resto, assim, ó, se não tem acesso ao aplicativo por meio do celular, dá para ir pelo navegador, é tranquilo, entra pelo Gov. É importante também, cadastro único tem que estar atualizado pelo menos no mínimo 2 anos. Tem que estar atualizado, senão já barra ali de saída, já não consegue encaminhar nada. Abra o... Tá? É bem fácil porque tu vai assim, ó, tu entra pelo navegador, vai em benefícios assistenciais, vai ali e tu vai entrando. Aí tu entra em benefícios assistenciais. Isso, por que que eu estou dizendo isso? Por que que eu estou explicando isso? Porque assim, ó, a gente vai no CRAS, para a assistência social, ela pode encaminhar, pode orientar, mas na verdade qualquer pessoa pode fazer tendo domínio. Até vocês, as PDAs, podem orientar outras mães, podem ensinar outras mães a elas mesmas, para o primeiro acesso, a encaminhar o benefício. Porque o que tem acontecido que eu tenho visto bastante? O primeiro acesso procura um advogado para entrar. Não tem necessidade disso. Não tem. Não tem necessidade de vocês gastarem. Né, isso é importante que várias mães saibam, né, que a gente passe para frente essa informação, porque o primeiro acesso é gratuito, né? Se for negado, é que tem que procurar o advogado, a defensoria ou um advogado, de preferência a defensoria pública, né, gente? E você sabendo orientar, é bem tranquilo, tá? Eu acho que era só. Ficou alguma dúvida? Acho que a dúvida sempre aparece quando vai fazer, né? É. A Daiane compartilhou aqui também, e eu já ia dizer que também dá para ligar no 135, tá? Ali consegue fazer a solicitação, consegue acompanhar. Então, já que quem sabe, a Dani já disse que vai te ajudar, mas vale a pena ligar no 135 e ver o que está acontecendo, né? Daqui a pouco acontece, não com tanta frequência, mas existe erro no sistema mesmo. Quando eu vi que o sistema ele atualizou, né? Não só a interface do aplicativo, mas atualizou ali. E a Etiane também falou aqui que tá ruim de encontrar algumas coisas, porque a interface atualizou. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa, e é importante tu ligar e aí fornece os dados e verifica o que aconteceu, né? Porque, como a Dani falou, não é tão difícil quanto parece. É mais burocrático no sentido de pede para entrar com o Gov, depois tem que sair, depois tem que entrar, e aí a gente tem que lembrar da senha, e no meio tá a criança pedindo alguma coisa, tá o marido não sei o quê, tá, né, o cachorro, o gato, o papagaio. É difícil mesmo, essa gestão dessas informações todas. E justamente por isso que eu pensei em falar também na aula sobre essa segurança com os nossos dados, tá? Vocês devem ter visto por aí no Jornal do Almoço, já apareceu, e, enfim, o quanto de golpe está acontecendo recentemente aqui em Porto Alegre, não foi? Foi uma senhora que pela maquininha ali, acho que o cara roubou uns 10 mil dela, uma coisa horrível. Por quê? Porque a gente não está tão atenta a onde guarda ou armazena a senha ou para que a gente utiliza, tá? E aí, pensando em criar a senha e
quando a gente baixa um aplicativo e cadastra uma senha, o que a gente faz normalmente? Bota a senha ali e depois nem sabe mais qual é a senha, para onde é que ela foi. Qual é o ideal? Pega um papel, né? Um caderno também já não sei, porque daqui a pouco o caderno vai saber onde é que vai. Mas num papelzinho aí onde vocês podem colocar com imã na geladeira, ou num lugar, se vocês têm uma agenda, se vocês têm um caderno. E aí anota essas senhas, mas nunca, nunca, jamais bote assim, senha. Senha Gov, 2 pontos, e aí bota lá senha. Bota qualquer outra coisa. O nome de qualquer outra coisa, ou, né, só a senha mesmo, porque imagine que, sei lá, alguém faz uma folha e coloca no guarda-roupa do filho. Perfeito, exatamente. Algo que você saiba que esqueci aqui da minha senha, posso ir lá pegar. Pode ser também, eu não sei se vocês sabem, no Google tem um negócio que chama notas, Keep Notes. É umas notas, nota no celular, dá para anotar ali também. Né? Mas daqui a pouco, se a gente perde o celular, troca de celular, não tem mais acesso, então o papel continua sendo o instrumento mais confiável, né? E aí, criar senha segura, tanto para o Gov, porque vocês viram até aqui que o Gov.br, ele é uma plataforma que faz a gestão de várias coisas da nossa vida, né? A CPTEA, os benefícios. Alguém podia desligar o microfone da Jaque? Tá ligado. Ju? Ah, gratidão. E aí, criar senhas seguras. A segurança da senha não é só criar uma senha segura, é também armazenar ela num lugar seguro, né? Como é que a gente pensa em criar senha? Faz aí uma combinação de letra maiúscula com letra minúscula, número, asterisco, mas assim, nunca usar data de nascimento. Não usar número de telefone, nome de filho, nem nome de cachorro, eu acho, hein? Porque a depender né, é mais fácil de descobrir a senha, entende? E também é muito importante não compartilhar essas senhas com outras pessoas. Tudo bem que quando a gente vai, né, quando vocês vão no CRAS ou no Tudo Fácil, você tem que, né, fornecer essa senha ali para a pessoa te ajudar e tal. Mas fora isso, são dados importantes para a segurança de vocês, né? Então, vamos seguir a dica deixa eu lembrar aqui, da Etiane, e vamos combinar que uma ideia legal é a senha do Gov, a senha e outras senhas, até mesmo as do banco, né? Mesmo que a gente tenha usado mais Pix pelo celular, para algumas coisas ainda pede, né? Bota numa folha e guarda no guarda-roupa. Isso é uma ideia muito boa. Porque isso ajuda a gente a utilizar esses instrumentos, né? E aí, como a Dani falou, criei um e-mail, ou já tenho, né? Boa parte de vocês já tem um e-mail. Por quê? Como é que eu sei que vocês têm e-mail? Porque vocês estão acessando o Google Drive. Para acessar o Google Drive, precisa ter e-mail. E fica a pergunta aí para vocês. Vocês sabem qual é a senha do Gmail de vocês? O que vocês cadastraram para acessar? Se não sabem, precisam criar outra senha ou anotar num outro lugar. Ai, todo mundo dizendo que sim. Que orgulho, essa turma é muito incrível, gente. Vocês são maravilhosos. Que bom. Que bom que todas sabem que estão armazenando certinho. Isso é muito importante, né? Mas às vezes esquece exatamente. Mas vocês sabem que o Google Drive, o Google, a plataforma Google, às vezes, eu não sei se vocês já receberam esse e-mail, mas a gente às vezes recebe e-mail dizendo assim, você não muda a sua senha há tanto tempo. Esses tempos eu recebi um e-mail aí, fazia 6 meses que eu não mudava a minha senha. Eu não queria mudar, né? Porque senão eu ia esquecer. Mas é importante. E aí a gente redefine a senha também por motivo de segurança, né? Porque o e-mail pode parecer que não é tão importante, mas vejam, através do e-mail, né, que a gente está utilizando aqui, a gente está acessando o Drive, o formulário, a cartilha. Outro ponto de segurança, todo o acesso do Gov vai
alerta no Gmail. Eu ia já falar isso, Areta, que bom que tu pontuou. Toda vez que a gente entra no Gov, vocês vão ver que vai lá. O Gov foi acessado de dispositivo tal hora, tal cidade. Ele mesmo diz. E aí, o que a gente faz com esse alerta? Mais para baixo lá, você vai dizer sim, fui eu, não fui eu. É sempre interessante a gente dizer que foi a gente, né? Porque aí o Gmail fica sabendo que você acessou de outro dispositivo, mas é você, não é outra pessoa tentando invadir a conta, né? Deixa eu ver aqui, vamos passar. Agora vamos falar um pouquinho sobre, não tanto sobre segurança, mas sobre como a gente usa o WhatsApp. Nós estamos aí, cada um de vocês, nos grupos das cidades, né? Que vocês pertencem, no grupo das PDAs e no grupo da mentoria. Já me perdi a conta, são 3 ou 4 grupos, né? Todos já salvaram o número os números, os contatos da equipe, das suas mentorandas, dos seus mentores ou mentoras, das advogadas, enfim, vocês atenderam, ó, todo mundo dizendo que sim. Essa turma é incrível. Também, se foi atendido pela psicóloga, é importante salvar o contato, né? Porque aí vocês conseguem... Não anotou, Tayane? Pois então, no grupo, deixa eu ver, no grupo das cidades, por exemplo, vocês vão ver que boa parte da equipe vai colocar lá. Eu, por exemplo, estou em algumas, viu? Estou em Pelotas, Santana do Livramento, Santa Cruz. Lá, quando a gente vai ver os membros do grupo do WhatsApp, vai aparecer, a gente tem colocado, eu coloquei advogada, a Aline botou coordenadora geral, e aí vocês podem clicar lá, né? Apertar lá e salvar o contato para saber, para conhecer a equipe. A gente tá junto aí já faz 6 meses, desde os lançamentos, enfim, é importante. Porque, claro, para quem já passou por atendimento, salvou o número e chama a gente, mas para quem talvez não... Nossa assistente social, Karina, uma querida. A Karina é maravilhosa. Olha, gente, não é porque eu faço parte do projeto, tá? Mas essa equipe, ela é maravilhosa, você sabe. Todo mundo que já foi atendido pela Karina, pela Dani, pela Vanessa, pelo Léo, enfim, pelas mães atípicas. Recentemente, eu acho que eu atendi umas duas mães uma de Caxias e outra não me lembro. Vocês verem que a minha memória tá terrível, né? Justamente por isso que a gente está vendo aqui na aula como é que otimiza o espaço da memória. Mas, enfim, e aí eu encaminhei o contato das mães experts para conversarem com essas mães atípicas, porque a gente, enquanto equipe, né, o jurídico vai atender as demandas jurídicas, né, o núcleo de psicologia vai fazer esse acolhimento, o núcleo de assistência social, além da triagem, consegue fazer também um atendimento com relação a essas demandas de CRAS, Secretaria da Saúde, mas esse contato com as mães atípicas expert, inclusive a aula que vem é com uma delas, com a Karen, é muito importante. O que eu falei para uma mãe atípica que eu atendi na semana passada? Olha, eu te orientei juridicamente, mas eu senti nesse atendimento que tu precisa conversar com uma mãe atípica expert que já passou por tudo isso que tu está passando. E aí, no caso, a Nery vai lembrar, eu mandei a mensagem para ela, Nery, tô te passando contato, chama ela para conversar, porque essa troca é muito importante. Não só no grupo, né, mas estabelecer essas redes de solidariedade entre vocês, junto com as mães atípicas expert, porque essa troca de experiência e também de desabafo, né? Eu vejo que em alguns grupos vocês desabafam bastante. É muito importante, fortalecedor, porque a gente consiga efetivamente dar andamento ao trabalho. Eu sempre falo nos atendimentos assim, algumas mães ficam tristes, né? A gente vai com vocês até novembro desse ano, enquanto projeto, né? Mas o que a gente quer, o que a gente tem construindo? Uma comunidade, né? Uma rede, uma teia de solidariedade, de defesa dos direitos atípicos, mas também de acolhimento.
A gente, enquanto projeto, vai até novembro, mas eu desejo, eu falo isso sempre, que vocês, enquanto grupo, sigam juntas, unidas, fortalecidas e formadas, porque vocês vão ser promotoras dos direitos atípicos, né? Detentoras de saber, de experiência e de luta mesmo para conseguir mobilizar, aprimorar as políticas públicas, enfim. A Rose disse, de fato, é uma rede de apoio. É verdade. E eu fico muito feliz que a gente esteja conseguindo se fortalecer, mesmo aqui, virtual, né? Virtualmente. Eu não sei se vocês sabem, mas o WhatsApp tem uma opção de não baixar todas as mídias quando a gente compartilha. Vocês sabem? Ó, a Rita já disse que sabe. É importante que todas vocês deem uma verificada lá, que eu vou fazer ao vivo aqui para vocês, tá? Deixa eu ver. Abri o WhatsApp, tá? Fui nas configurações. Armazenamento de dados. Eu acho que tem que entrar grupo a grupo e colocar a visibilidade de mídia não. Não podia ser. Ah, Você será? entra num grupo e olha a visibilidade de mídia e diz que não. Não precisa. É que o meu WhatsApp é business. Deixa eu ver o que não é business. Não precisa ser grupo a grupo. É na configuração mesmo. Peraí. Armazenamento de dados. Aí, ó. Achei. Ó. Achei. Ao vivo aqui. Eu tenho 2 WhatsApps, pessoal. Então, no business não vai funcionar. A gente vai clicar lá na nossa fotinho, tá? Que é nas configurações gerais, como a Etienne falou aqui. E aí tem uma parte ali que diz armazenamento de dados. Vai clicar lá no armazenamento de dados. E aí tem baixar mídia automaticamente. Aí vai ter fotos, áudio, vídeos e documentos. Você pode escolher, vocês vão poder escolher nunca, só quando tiver Wi-Fi, ou Wi-Fi e dados dos celulares. Qual que é a ideia? Botar o nunca, porque eu não sei, a memória no nosso celular, todos os aplicativos que a gente tem consome muito. E aí, o que vai acontecer? Alguém vai mandar para vocês uma foto e para baixar, vai ter que clicar só. Ela não vai baixar automaticamente. Então, isso não vai superlotar o celular de vocês, tá? Funciona assim. Para quem já sabia, né? Que bom. Para quem não sabia, foi um tutorial artesanal aqui, ao vivo. Não precisa ser grupo a grupo. Antigamente precisava, verem que o WhatsApp até atualizou, né? Felizmente. Ah, eu não sabia disso. Que ótimo. Eu também achei. Mas eu, cada vez que entrava num grupo, ia lá, a primeira coisa, tira a visibilidade de mídia. E aí, continuando a falar sobre redes sociais, eu imagino que todas vocês aqui, e quem vai me assistir depois, agora eu me lembrei que ela está sendo gravada, né? Já segue o perfil do Balcão no Instagram. E só seguir não adianta. Tenho essa notícia para dar para vocês. Por quê? Porque as redes sociais, como vocês devem saber, são uma ferramenta muito importante de divulgação. E a divulgação faz com que mais pessoas consigam tomar conhecimento. Sigo, compartilho, comento e reposto, a Rose disse, viu? Olha aí, ó. Sigam esse passo a passo da Rose, tá? É seguir, compartilhar, comentar e repostar. Porque isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo é importante. Vocês veem no Balcão que a gente produz, a gente é ótimo, né? A social media produz material toda semana sobre o projeto, atualização de leis, sobre a condução do nosso trabalho. Toda segunda-feira a gente tem reunião, vocês devem ver lá, que a gente divulga isso. E também compartilha, né, materiais importantes sobre os direitos atípicos. E aí é importante que vocês
Compartilhem o perfil do balcão. Exatamente. Curtam as postagens, comentem. Ai, Tainá, não sei o que comentar. Bota umas palminhas lá. Às vezes eu também não sei o que comentar, eu boto palminha, eu boto coração. Qualquer comentário já gera um engajamento nas redes sociais. Isso fortalece o nosso trabalho e, inclusive, mobiliza mais a nossa rede social, né? Porque, muito embora a gente se encontre aí uma vez por mês nas cidades, o nosso trabalho ele é virtual também, né? Exatamente, Rose. E é a nossa voz. Vocês estão lá nas redes, porque a gente divulga os nossos encontros, o que a gente vem produzindo, e as redes sociais do Balcão, elas não são só para a visibilidade do trabalho, mas para evidenciar que a gente não está substituindo política pública, mas está mostrando que a política pública precisa melhorar, que tem cidades, tem territórios aí que estão extremamente vulneráveis. E é por isso que o Balcão está indo para o interior, está indo aqui para a região metropolitana, né? Mesmo para quem eu já atendi mães de Cachoeirinha, foi Cachoeirinha, Esteio, e a gente conversa muito sobre, vocês sabem disso. São cidades muito próximas de Porto Alegre, mas a realidade é totalmente diferente. O acesso a direitos é absurdamente precário. O atendimento nos serviços públicos, quando a gente orienta vocês a irem na UBS, ou mesmo na defensoria, né? O atendimento é despreparado. E engajar nas redes sociais faz nas ilhas também, exatamente, Gisley. Engajar nas nossas redes sociais potencializa a força do nosso trabalho. E do de vocês, né? Porque vocês também fazem parte desse trabalho com a gente. E vão seguir com esse trabalho, assim, espero, quando do encerramento e da formatura de vocês, né? Aqui foi um tutorialzinho bem simples que eu fiz para vocês, de como que curta, né? Como que curte, como que compartilha, porque agora eu tenho uma ferramenta que é repostar, vocês já viram? O repostar, pelo que eu tenho visto, a Ju pode me ajudar nesse sentido, parece que ajuda muito, muito no engajamento, né? Olha ali, ó, é aquele círculozinho ali, ó. Vocês já curtiram essa publicação? Quem não curtiu, ó, agora é o momento. E aí, como é que eu compartilho? Vai ali na flechinha e compartilha nos stories. Vocês podem mandar para outras pessoas que vocês acham que precisam receber esse tipo de informação, ou que podem conhecer o nosso projeto. E o que além de, Rose, curtir, compartilhar e comentar, o que é importante também? Ler a legenda. Porque é através dessa leitura, inclusive, que a gente estuda, né? As postagens, elas são pensadas também para serem educativas, não só visuais, né? Tem ali todo um estudo por trás para que informação a gente quer produzir, para quais pessoas, né? Daqui a pouco ficou com alguma dúvida, coloca no comentário, ou tem algo a acrescentar naquela publicação, é muito importante, né? Eu sei que as redes sociais, elas têm feito a gente perder um pouco a paciência, né? Não tem paciência para ver vídeo, não tem paciência para ler toda a legenda, mas é importante que a gente exercite essa capacidade da paciência de se aprofundar. O que é o maio laranja? Por que essa escolha? O que quer dizer? Vai lá, lê a legenda, né? Compartilha, curte, comenta. Assim a gente vai potencializando e aumentando a nossa rede. Por que eu não consigo passar meu slide? Tá. Pronto. Chegamos aqui num momento muito importante da nossa aula e eu fiquei pensando bastante sobre ele, tá? Salvar também. É verdade, ó. Vocês sabem salvar, né? Tem aquela... Eu acho que é o último, salvar o post. Inclusive o Instagram, no aplicativo, ele tem uma opção de você organizar os posts que você salva, sabia, Rose? Tu bota nome, compras, não sei o que, vocês podem salvar alguns posts para ler depois e bota lá, balcão.
Exatamente. E aí lembra que a informação está lá. Falando em rede social, em celular, em computador, como será que a gente tem usado as telas? E quando eu falo a gente, é nós aqui, né? No sentido de que exemplo a gente está dando para quem a gente educa. Olha a carinha ali, ó. Eu sei que em termos de equipe aqui, vou ser bem honesta com vocês. Eu sei que a gente está hiper conectada enquanto equipe do Balcão, tá? Hiper. Quase 24 horas por dia. Isso é saudável, Tainá? Não, não é. Mas, infelizmente, faz parte do nosso trabalho, né? Porque você sabe, os atendimentos são online, a gente se comunica pelo WhatsApp, né? E a gente tá o tempo todo ali. E aí eu pensando assim, poxa, mas e aí se inclusive a nossa aula é online, a gente tá aqui, ó, quase 2 horas de frente para a tela, né? E aí eu preparando essa parte, pensando assim, como é que eu vou problematizar isso se tudo que a gente está fazendo é online? Não é demonizar o uso das telas, é entender que elas nos ajudam, né? Tanto no nosso trabalho, quanto para nos comunicar, tanto para lazer, mas a gente precisa, nós que somos adultos e adultas aqui, fazer esse uso mais consciente, sabe? Tem uma técnica muito interessante que é a do 20-20-20. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Como é que funciona? A cada 20 minutos que a gente está olhando para a tela, vamos ignorar a nossa aula, a aula aqui que a gente ficou, né? 2 horas. Mas, sei lá, estamos no celular ali passando o tempo. E vocês também devem ter percebido que 20 minutos no celular passam muito mais rápido do que 20 minutos lendo, do que 20 minutos olhando pro céu. Não é a realidade do estado todo, mas aqui em Porto Alegre tá um céu lindo pra caramba, gente. Bem azulzinho, parece que tá vindo chuva para cá também, né? Mas enfim, a cada 20 minutos olhando para o celular, vamos tentar ficar 20 segundos descansando a visão, olhando qualquer outra coisa. Olha para o filho, para a filha, não para a TV, para a janela. 20 segundos passa muito rápido, pode não parecer. Não para a TV, tá? Que TV também é tela. Use as telas e siga fazendo o serviço necessário. A aula e a organização do quarto do filho sem deixar de prestar atenção no curso. Olha aí, a Etienne é multitarefas. Basicamente, não só a Etienne, né? Todas as mulheres, sobretudo as mães, são multitarefas. O cérebro das mães precisa ser investigado, né? Porque dá conta de muitas coisas. Mas lembrem-se que a conta chega, tá? Todo esse trabalho e a gente pode achar que estou só ali, assim, ó, aqui eu vou encenar agora é uma encenação. Estou aqui só rolando feed, que isso não prejudica o nosso cérebro, prejudica muito. E boa parte do nosso cansaço é também pela sobrecarga mental, de trabalho, de cuidado, sim. Mas o uso das telas, ele também sobrecarrega o nosso cérebro e aumenta muito o nosso cansaço. Inclusive, antes de dormir. Quem aqui vai se acusar e vai dizer que antes de dormir fica olhando um videozinho no TikTok ou no Instagram, olhando Reels antes de dormir? Essa é a pior... viu? Eu também, tá? Muito embora minha psicóloga disse que não é para fazer isso, que é para fazer uma coisa que chama higiene do sono. Já ouviram falar? A Netflix, Etienne, não chega a ser tão ruim, porque tá mais afastada da gente a TV, né? Nós que crescemos, a nossa tela da nossa infância era a televisão, né? A gente ficava o dia todo vendo desenho, enfim, para nossa mãe fazer as coisas que elas precisavam fazer. Mas, enfim, e tá longe, se vocês veem série, eu também vejo dorama, Jaqueline. Somos dorameiras, olha só, vamos construir aqui uma comunidade de dorameiras. E aí, a gente está vendo novela, está vendo série, é um conteúdo que não produz essa dopamina tão rápida. Porque quando a gente está no celular, o que a gente faz? O vídeo é muito longo, vou passar.
Ah, vou passar. Ou tem aquela opção, inclusive, de a gente acelerar. Não sei se vocês fazem isso, mas tem gente que tá tão acelerada que não tem mais a paciência de ver um vídeo de 1 minuto no tempo normal dele e acelera. Isso causa um aceleramento na gente. Só que a nossa vida já é suficientemente acelerada. Então, a gente precisa fazer essa pausa, sabe? Sim, ver vídeo até tudo a nossa vida está toda no celular, né? A gente não sabe mais viver sem isso. Mas essa parte da aula esse momento foi pensado não para a gente ficar aqui se acusando, se julgando, né? Mas para tentar fazer essa reflexão assim, será que eu posso dar uma diminuída? Olha, a Areta já disse que não consegue ouvir na velocidade normal. Imagina como é que está a tua cabeça, né? Porque também é aquela coisa, ai, não tenho tempo, eu tenho que olhar ligeiro aqui, porque daqui a pouco não tem tempo mesmo, né? Mas qual que é a reflexão que eu trago para vocês aqui, para pensar nesse final de semana? Será que a gente pode dar uma diminuída? Será que a gente pode, ao invés de ficar aqui no celular, olhando um monte de coisa, dar uma olhadinha lá para fora, pega um livro, pega um crochê, um tricô, né? Ou só fica olhando para o nada, assim, para dar uma descansada na cabeça. Será que a gente consegue fazer isso? Antes de dormir, sobretudo sobre o celular, tá? 30 minutos antes de dormir, será que a gente pode, tipo, ai, não vou entupir minha cabeça com vídeo hoje antes de dormir, vou... E olha que aqui no slide tá 1 hora, tá? Mas vamos pensar no possível. Entre o ideal e o possível, a gente pensa no possível. 30 minutinhos antes. Vamos deixar o celular de lado. Façam esse teste esse final de semana. Vou perguntar para vocês na aula que vem. Vamos fazer esse combinado, tá? Façam esse teste. E vejam se vocês não acordam um pouquinho melhor. Se vocês não dormem um pouco melhor, se não adormecem, porque esse processo de adormecer também é impactado pelas telas. A pessoa da psicologia, que é a Vanessa, o Léo e a Patrícia, vão saber falar sobre isso muito melhor do que eu, né? Mas é algo que a gente, enquanto equipe, tem discutido bastante, porque o nosso uso do celular impacta como as crianças fazem o uso disso também. Vocês sabem disso, né? Do celular, do tablet, exatamente, a gente é exemplo, porque a palavra educa, mas a prática educa muito mais, a gente educa pelo exemplo. Imagina que a gente está aqui no celular, fulaninha, sai do telefone. Meu irmão já fez isso, a minha mãe disse, Bernardo, sai do telefone. E ele olhou para ele e falou assim, mas tu tá no celular? E aí, como é que a gente fica? Esse momento, pensar no uso adequado das telas é assim, pensar com um pouco mais de carinho sobre o uso do nosso tempo, da nossa cabeça, né? Porque tentar diminuir um pouco do nosso cansaço mental também, do nosso desgaste, né? Olha, a Areta disse que o filho dela fala, larga esse celular. Vocês já pararam para pensar? Que doideira! Não é fácil. Essa geração, né? Tem aí esse desafio de repensar o uso das telas, porque a gente tem notado, tem até nome já para isso, que chama síndrome das telas, né? Mas eu não vou falar sobre isso, porque não é o foco, mas a gente pode pensar em outros momentos para falar sobre isso, talvez o pessoal da psicologia possa abordar um pouco, né? Pensando mais nesse uso, no controle que a gente pode fazer com os filhos e filhas. A Gislane tinha levantado a mão e não falou ainda, ou esqueceu de baixar? Agora, parei para olhar aqui, acho que esqueceu de baixar. Eu acho que esqueci de baixar. Ah, tá. Eu pensei, meu Deus, a mulher tá horas aqui e não falou. Ó, a Gislane comentou que está entrando na pré-menopausa. Com o cansaço do dia a dia, está muito difícil a qualidade de vida. Mulher não tem um minuto de paz, né, Gislane? Ontem mesmo eu estava comentando aqui em casa que a minha médica disse que a pré-menopausa, a menopausa é pior do que a TPM que a gente sente, né? E aí eu peguei e fiquei pensando assim, poxa vida, mas não tem um minuto de descanso. É a TPM, daí para quem é mãe, né, tem a gestação e depois a maternidade, daí vem a pré-menopausa, daí vem a menopausa. Gente, ser mulher é muito desafiador.
Jaqueline. Olha, eu queria perguntar assim, ó, se é do cansaço mental, que às vezes, assim, até o barulho da máquina de bater me dói a cabeça. Mas claro que é, mulher. É óbvio, a nossa cabeça tá cheia. Olha, para te dar um exemplo, eu também estou um pouco cansada e o meu companheiro trabalha aqui atrás. Tu acredita que o barulho do teclado dele estava me doendo a cabeça? Ele trabalhando aqui, eu falei assim, ai, tu podia digitar com um pouquinho mais de calma, porque a minha cabeça tá doendo. Eu trabalho em 2 serviços, né? Porque eu faço o bico, e aí eu não paro, né? Chego em casa e às vezes custa dormir também. Que eu tenho trocado, às vezes não consigo dormir, tenho insônia, né? Uhum. Deve ser isso, então. É sim, mas sabe o quê? Atende aqui, por favor. Olha, minha mãe tá me ligando. E sabem, né? Que eu não posso não atender minha mãe, pedir pro meu namorado atender. Experimenta tomar um chá. Já experimentou tomar um chazinho para insônia, assim, deixa eu ver. Camomila. Olha, para mim, camomila não funciona, tá? Eu já ia indicar uma coisinha mais. Não, chá, calma lá, pessoal. Não, uma coisinha mais forte. Uma vez eu fiz um. Não, Rivotril não. Uma vez eu fiz um blend valeriana. Eu comprei no mercado público. Valeriana e. Não era canela de velho. Acho que ela era só valeriana. Era só valeriana, só. E aí eu botei, mas eu botei junto com camomila. Jaqueline, dormi com uma pedra, tá? Onde é que tu mora mesmo? Bagé. Bagé? Ah, não é possível que não tenha aí um mercadinho com algum chá. Procura valeriana. Com esse nome aí eu não vou procurar. Mas na forma valeriana. Valeriana. Tem também um fitoterápico que chama Ciacalme, que é de valeriana, mas eu prefiro chá, tá? Eu não vou dar receita de remédio, isso aqui é tudo natural, tá, pessoal? Assim não, assim que eu tô precisando. É bom, é bom. Para insônia é super gostoso, assim. A Milena disse, essa do celular é muito boa. Tinha uma pesquisa ali do sono, principalmente em crianças autistas, que geralmente dormiam 8 horas, mas o sono profundo era de 6. Por isso, geralmente estavam cansados, porque o cérebro acelerado, o cérebro muito acelerado, mesmo que você deite e durma, demora um tempo até que ele descanse e desacelere também. Exatamente. Por quê? Se a gente fica vendo aqueles conteúdos assim muito rápidos, esses vídeos que a gente vê mesmo no celular, desperta uma espécie de alerta no nosso cérebro. E aí, mesmo que a gente apague, porque tem diferença, né, gente, de deitar e ficar sonolento e deitar e dormir profundamente, aquele sono profundo, assim, né? Porque tem gente, inclusive, que não consegue esse sono profundo, que dá só aquelas cochiladas, assim. O celular, antes de dormir, ele faz isso, retarda, ele atrasa esse sono profundo, porque o nosso cérebro, tanto a luz, né, do celular, por isso que é interessante, se tu tá vendo o celular de noite, que não é para fazer, mas diminui a luz da tela ali para ficar mais baixinho, né, porque isso também ajuda a gente a adormecer, só que se a gente ficar vendo aquelas coisas, ou mesmo uma série, não sei se vocês já fizeram já repararam, mas se fizerem isso durante a semana ou esse final de semana para a próxima aula, vamos conversar. Se está assistindo um filme ou uma série de tiroteio antes de dormir, vocês acham que vão adormecer assim, ai, super calminhas? Não, né? Porque é aquilo que vai ficar ali no cérebro e é o que vai conduzir a primeira parte do sono. É difícil. Ó, olha aí, Jaqueline, a Rose já deu a dica para ti. Na mistura da terra tem, em Bagé, viu? Anota. Esse grupo aqui Obrigado, Rose. Tá muito engajado, uma chá de alecrim. Sabia que eu tomo chá de alecrim para dar um up, tá? Não para dormir. Chá de alecrim com gengibre. Quando eu tô assim, só o pó da rabiola, eu tomo chá de alecrim com gengibre para dar aquela... Não para dormir. Não sei como é que funciona para ti, Daiane. Meninas, mulheres. Meninas é ótimo, né? Mulheres. Em termos de módulo sobre tecnologias, para
para a exposição, assim, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, tá? O material vai estar ali no Drive. Eu vou... Claro que vai estar ali o PDF, mas eu vou separar os tutoriais, tá? E aí vou botar nomeado tutorial do meu INSS, tutorial do Gov. E aí vocês lembram que eu tinha dito para vocês que tinha uma tarefa. Mas não é tipo, façam agora já. Não, tá? É um exercício. Vocês podem fazer hoje, final de semana, durante a semana ali. Vai ter lá na pasta da nossa aula documento para teste. É esse documento, tá? Peguem aquele documento lá e tentem fazer assinatura pelo Gov. Vamos ver quais são as dificuldades que vocês têm, se foi fácil, se não foi, tá? É um exercício interessante, e aí a gente pode pegar ali uns 5, 10 minutinhos, se a Karen não se importar. Porque dúvida a gente tem mesmo quando vai fazer, né? Então, claro que agora vocês estavam prestando atenção na aula, estavam interagindo, mas quando vocês forem fazer, de fato, é que as dúvidas e as dificuldades vão surgir. Então, até a próxima aula, seria interessante para quem puder que faça, e para quem está assistindo a aula depois, tente assinar o documento ali. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? É mais fácil, ó. Vou compartilhar minha tela. Cadê? Ó, essa é a pasta de vocês, tá? Uma hora vai aparecer. Acho que a Giza levantou a mão de... Tá. Porque vocês estão vendo a minha tela? Ah, pronto. Sim. Pronto, tá. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que essa é a nossa pasta, né? Aí, a pastinha da aula de hoje, essa aqui, aula 3, 8 de maio. Vocês vão abrir e vocês vão ver que já tem aqui, ó, documento para praticar, assinatura do Gov. É esse aqui, tá? Dentro dessa pasta também vai ter os slides da aula de hoje e os videozinhos separados dos tutoriais, tá? O que que vocês vão fazer para assinar? Vocês vão ter que ir ali na pasta e aí vocês vão clicar aqui, ó. E baixar. Tcharam! Baixa primeiro esse documento, depois vai lá no Gov e tenta assinar, certo? Deixa eu parar de compartilhar. Vamos ver se alguém levantou a mão. Giza levantou a mão? Acho que não. Alguém queria gostaria de falar alguma coisa, alguma contribuição? Eu sei que as meninas de Livramento não estão. Então, como elas vão ver a aula depois, as minhas mentorandas, eu queria mandar um abraço carinhoso para elas. Vocês devem ter visto aí no jornal, né, que Santana do Livramento teve um temporal terrível, e aí a cidade, metade está sem luz, a outra sem internet, a rodoviária toda destelhada. Ai, gente, uma tristeza só. Então, gurias de Livramento, um feliz Dia das Mães para vocês, que vocês estejam bem, seguras. Eu sei que elas estão, né, mas queria dizer de novo, enviar meu carinho e minha solidariedade, já que elas vão me assistir depois. E para vocês, de novo, bom final de semana. Vai esfriar, se cuidem, né? Se agasalhem. Vocês sabem que começa o inverno, começa a ranheira das crianças, né? Aquele sistema que a gente já conhece aqui, então vai fazer um final de semana bem frio. Muito obrigada pela aula, vocês foram incríveis, eu estou muito feliz. Fiquem bem, feliz Dia das Mães de novo. Para quem tem meu contato salvo, né? Se tiver alguma dúvida com alguma questão, pode me chamar no WhatsApp, que vocês sabem que eu respondo, né? E a gente marca uma conversa, ou conversa por áudio, enfim, sobre a Cipiteia, sobre o meu INSS, ou qualquer outra questão que eu possa ajudar. A Ju pediu para assinar a lista de presença, tá? E para quem vai ver online, a lista de presença pode ser assinada até dia 15, né? Se eu não me engano. Não esqueçam, porque é através dela que a gente contabiliza a presença de vocês, né? Para que vocês consigam participar da formatura, né? Tem uma porcentagem de faltas que vocês podem ter, então é importante que vocês assinem a lista de presença. Karen. Gurias, lembrando também, né? A próxima aula vai ser comigo, então.
sobre tecnologia assistiva, né? Então, convido, já fazendo o convite antecipadamente, né? Se organizem para estar, né? Vai ser online também, mas vai ser muito legal, acho que é algo bem importante, né? Para a gente pensar sobre as tecnologias e a comunicação para além da fala. Também vou falar um pouquinho sobre a organização de recursos visuais, como eles podem beneficiar, né, o desenvolvimento das pessoas atípicas, né? Também beneficia de uma forma indireta as pessoas típicas, em especial as crianças. Então, assim, gurias, conto com vocês na próxima aula. Vou preparar bem especial para todas nós aprendermos e dividirmos aí as nossas expertises, as nossas experiências e podemos dar o melhor aí para os nossos filhos, né? E para as outras famílias atípicas poder replicar isso com muito amor e carinho. Que maravilha. Então, acho que hoje damos por encerrado, né, o nosso encontro, agradecendo a presença de todas. Parabéns para a professora Tainá pela aula de hoje, né? Excelente